Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar na história de umas certas curvas matemáticas que, por mais de 2000 anos, ligaram túneis da Grécia Antiga com a formação de militares aqui no Brasil. Parece uma conexão maluca, né? Mas vocês vão ver que faz todo sentido. Vamos nessa? Agora imagina só o desafio. Numa época sem GPS, sem laser, sem nada disso. A única ferramenta era a matemática. Como é que se garante que duas equipes, cavando de lados opostos de uma montanha, vão se encontrar perfeitamente lá no meio? Esse era o problemão que eles tinham que resolver há mais de 2.500 anos. Bom, o nosso cenário é a ilha de Samos, lá no Mar Egeu. O governante, um tirano chamado Polícrates, precisava de um jeito de levar água para a cidade dele de forma segura. O problema? A melhor fonte de água ficava do outro lado do Monte Castro, e qualquer aqueduto que desse a volta na montanha seria um alvo muito fácil para qualquer inimigo. A solução, então, foi radical. Um túnel em linha reta, com mais de 1 quilômetro, atravessando a montanha de lado a lado. Era uma tarefa que parecia impossível, sabe? Exigia um domínio de geometria e planejamento que era um absurdo para a tecnologia da época. E não é que eles conseguiram? O túnel existe até hoje, é o túnel de Eupalinos e é um monumento à genialidade da engenharia antiga. Mas olha, não teve mágica nenhuma. O segredo foi a matemática. A mesmíssima geometria que seria estudada, guardada e usada por séculos e séculos. Então, vamos começar por aí, por esse desafio incrível da antiguidade, que já nos mostra como a geometria foi usada para resolver um problema que, francamente, parecia impossível. E o mais legal é que esse conhecimento não se perdeu no tempo, pelo contrário. Ele foi cuidadosamente preservado em livros, viajando através dos séculos, até eventualmente desembarcar aqui no Brasil. Essa linha do tempo aqui mostra um pouco desse caminho. Desde as primeiras aulas para militares lá em 1699, passando por várias academias até chegar no famoso Colégio de Dom Pedro II. A geometria era a base de tudo, essencial para formar tanto engenheiros quanto oficiais. Mas afinal, que formas eram essas, tão cruciais assim para a guerra e para a educação? Chegou a hora da gente desvendar as famosas curvas cônicas. De um jeito bem simples, as seções cônicas são as curvas que a gente consegue quando fatia um cone com um plano. É isso. E dependendo do ângulo desse corte, a gente revela uma família de 4 formas, todas elegantemente ligadas: o círculo, a elipse, a parábola e a hipérbole. E o que é bem interessante aqui são esses diagramas que vieram de livros didáticos bem antigos e ilustram essa ideia perfeitamente. À esquerda, o cone sendo fatiado, e à direita, as curvas que surgem desse corte. É uma representação visual muito poderosa que mostra a unidade por trás de todas essas formas. Só que existe um outro jeito de pensar nessas curvas. Em vez de fatiar um cone, a gente pode desenhar elas num plano como um lugar geométrico. Esse é só um nome chique para um conjunto de pontos que obedece uma regrinha bem simples, e dá para fazer com ferramentas básicas, tipo régua e barbante. Vamos pegar a elipse, por exemplo. Esse diagrama do século XIX mostra direitinho como traçar uma. Você prende as pontas de um barbante em 2 pontos, que a gente chama de focos, aí estica o barbante com lápis e vai movendo ele. O que aparece? Uma elipse perfeita. A regra é, a soma das distâncias de qualquer ponto da curva até os 2 focos é sempre a mesma. A hipérbole é tipo a prima rebelde da elipse. Se na elipse a regra era a soma das distâncias, aqui é a diferença. Se a gente mantiver constante a diferença entre as distâncias até os 2 focos, o que a gente tem são esses 2 ramos que se abrem para o infinito. E, finalmente, a parábola. A regra dela é puro equilíbrio. Cada pontinho da curva está exatamente na mesma distância de um ponto fixo, o foco, e de uma linha reta, a diretriz. No fim das contas, são só 2 jeitos diferentes de descrever os mesmíssimos objetos matemáticos, sabe? Seja cortando um cone no espaço ou desenhando com regras no plano. Tá, mas por que essa geometria toda era literalmente uma questão de vida ou morte? Simples, porque essas curvas não são só umas ideias abstratas. Elas descrevem o movimento e a forma das coisas no mundo real, desde a trajetória de uma bala de canhão até o casco de um navio. Esse livro aqui é o Exame de Bombeiros, de 1748. Dá uma olhada nesses diagramas. Eles estão estudando a trajetória de projéteis. E qual é a forma dessa trajetória? Uma parábola. Entender a geometria da parábola era fundamental para calcular o alcance e a precisão da artilharia. E a aplicação não parava por aí, não. O livro do Bezold, que foi outra obra super importante nas academias, usava elipses e parábolas para projetar o casco dos navios. Pensa nisso, as mesmas curvas que descreviam o voo de um projétil também criavam as linhas hidrodinâmicas de uma embarcação. Incrível, né? Mas, mesmo sendo algo tão importante,
O jeito de ensinar essas curvas mudou. E mudou muito com o passar do tempo. Em 1931, teve uma grande reforma que unificou o ensino da matemática no Brasil. E nesse processo, uma adaptação de um livro muito influente, feita pelo professor Ottoni, simplesmente tirou o capítulo sobre cônicas. Anos depois, um outro professor, Timotheo Pereira, trouxe o assunto de volta. Isso mostra que sempre existiu um debate sobre o que era ou não um conhecimento essencial. Hoje, claro, a gente trocou o barbante e a pena por softwares de computador. As ferramentas mudaram radicalmente, mas a matemática por trás delas, não. As propriedades da elipse, da parábola e da hipérbole são verdades que não envelhecem, tão válidas hoje quanto eram na Grécia Antiga. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se essas formas geométricas permitiram cavar túneis, vencer batalhas e construir nações no passado, onde mais elas estão escondidas hoje? Bom, elas estão nas órbitas dos planetas, nas antenas que a gente chama de parabólicas, na arquitetura e em tecnologias que a gente ainda nem inventou. Essa curva atemporal, ela continua, silenciosamente, moldando nosso mundo.